Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula de português. Eu vou começar corrigindo para casa, que foi da página 70 à página 73, tá bom? Questão 1. Você deve ter percebido que as atividades que realiza neste livro também são textos instrucionais. Justifique a afirmativa, né? Tá falando que são textos instrucionais. Por quê? As atividades também trazem ordens para executar algumas ações. Essa é a minha resposta, né? Você pode dar a resposta com as suas palavras. Toda atividade que é pedida para vocês fazerem no livro é como se ele desse ordens, né? Mandasse você fazer aquela atividade. Então, por isso é também instrucional, tá? 2. De acordo com o que você aprendeu sobre os textos instrucionais, marque com X as afirmativas corretas. Eu vou ler só as que estão corretas. Os textos instrucionais têm como finalidade orientar o leitor a realizar uma ação. Os verbos usados em um texto instrucional são ordens que a pessoa deve seguir. Existem tipos diferentes de textos instrucionais. E uma receita culinária é um texto instrucional. Então, nós vamos marcar a primeira, quarta, quinta e sexta opção. 3. Na lista seguinte, marque quais são textos instrucionais. Bula de remédio, manual de jogo e receita de bolo. A primeira, terceira e quarta. Dicionário e lista de compras não são textos instrucionais, tá? 4. Observe as ilustrações seguintes e para cada número escreva as instruções para montar um barquinho de papel. Eu vou ler a minha instrução, que é uma sugestão. Você pode fazer, né, semelhante, né, porque a instrução tem que ser mais ou menos a mesma, não exatamente com as mesmas palavras, tá? Então, 1. Dobre uma folha retangular ao meio. 2. Pegue cada uma das pontas e dobre-as até o meio da folha já dobrada, aquela folha que você já dobrou na instrução 1. 3. Levante as abas de maneira que fique um pedaço dobrado de cada lado. 4. Com as abas dobradas para cima, certifique-se que o papel estará no formato de um chapéu. 5. Abra o fundo do papel e dobre-o em direção contrária, de maneira que cada ponta das abas fiquem juntas. 6. Dobre para fora a ponta da parte inferior, até que ela encoste na parte superior do papel. Sugestão, hein, gente? 7. Certifique-se de que ele vai deixar de ser um losango para ser um triângulo. 8. Abra novamente o fundo e dobre-o na direção contrária, formando um quadrado. 9. O quadrado deve estar com a ponta central e duas laterais. 10. Puxe as pontas laterais até que se forme o barco. Como eu falei, é uma sugestão. O importante é que os verbos estejam sempre no imperativo, que você está dando ordem, né? Dobre, faça, se fosse o caso, corte. Aqui não tem corte, mas, né? Levante a aba, tá? Então, esses são os verbos que têm que estar no imperativo. 5. Apresente um exemplo de cada tipo de substantivo composto de acordo com o que é pedido. Eu vou dar sugestões. Se você colocou outros exemplos, tá? Também pode ser. As duas palavras são escritas juntas. Eu coloquei passatempo, motosserra. Tem outras. B. As duas palavras são iguais. Tico-tico, mexe-mexe. Tem outras. C. As duas palavras são substantivos. Eu coloquei rádio-relógio e peixe-boi. Sugestão, hein, gente? D. As duas palavras são ligadas por hífen. Obra-prima, terça-feira. Letra E. As duas palavras são ligadas pelas palavras de, da ou do. Eu coloquei cana-de-açúcar, pimenta do reino. F. A primeira palavra é guarda. Então, eu coloquei guarda-roupa e guarda-sol. Podia ser guarda-chuva, né? Guarda noturno também. 6. Apresente 4 exemplos de palavras de acordo com o título de cada quadro. Eu vou dar sugestões, tá? Você não precisa necessariamente colocar essas palavras. Palavras com SS. Eu coloquei assembleia, assalto, assunto e assoalho. Palavras com S depois da consoante. Eu coloquei inversão, persa, né? Uma raça de gato, gato persa, perseguido e curso. Palavras com S entre vogais. Eu coloquei pose, rosa,
coisa e causa. Palavras com S inicial. Eu coloquei sorte, semáforo, sinal e santo. Eu li sinal e era sal. Também sal poderia, que tá no S inicial. 7. Escreva uma instrução indicando como separar em sílabas as palavras escritas com SS, com 2 S. Gente, isso é muito claro para todo mundo. Palavras com 2 S, quando nós separamos elas em sílabas, cada S fica em uma sílaba. Né? Isso a gente vê desde acho que do primeiro ano. Então, eu coloquei assim, ao separar as palavras com SS ou 2 S, os S's ficam em sílabas separadas, tá? 8. Escreva o plural dos substantivos. Samba enredo, sambas enredo. B. Amor perfeito, amores perfeitos. C. Terça-feira, terças-feiras. D. Paraquedista, paraquedistas. E. Guarda civil, guardas civis. F. Pula-pula, pula-pulas. G. Homem-rã, homens-rã. H. Catavento, cataventos. I. Batata doce, batatas doces. 9. Enumere 3 características importantes de um verbete de enciclopédia ou de dicionário. Eu coloquei também 3, né? Você pode colocar diferente, tá? Eu coloquei que trazem informações úteis sobre alguma coisa, né? Conhecemos outras palavras e auxiliam na separação de sílabas, né? Que todo dicionário traz a separação de sílaba também, tá? Então eu coloquei informação sobre algo, né? Informações úteis, conhecemos outras palavras e auxiliam na separação de sílabas, tá bom? Aí, pessoal, na página 74, que é a atividade que vocês vão fazer, começa um capítulo novo, encurtando distâncias, né? Fala muito de internet, das palavras estrangeiras incorporadas na língua portuguesa, tá? E aí tem um texto na página 76 que chama O Nascimento da Internet, tá? Que tem sido tão importante pra gente nesses dias, né? Então, vocês vão ler esse texto, vão fazer as atividades, deixa eu conferir aqui, até a página 78, e depois tem essa folhinha aqui, ó, de interpretação de texto, tá? Que no próximo vídeo eu vou corrigir com vocês. Esse aqui é o para casa, tá bom? Beijo, até a próxima!